Prezados companheiros, prezadas companheiras, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida em sua série Encontros com a Paz, neste domingo, dia 21 de novembro de 2021. Neste Encontros com a Paz, todos os domingos, estamos fazendo um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido médium Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos abordar o capítulo 16, que tem como título uma pergunta: a quem obedeces? E Emmanuel coloca uma passagem de Paulo na sua carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 9, em que Paulo diz: e, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. E, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Neste pedacinho, neste pequeno trecho que Emmanuel coloca da carta de Paulo aos Hebreus, como eu disse, capítulo 5, versículo 9, observamos Paulo dando a Jesus a autoridade máxima de tudo aquilo que ele veio nos ensinar. E sendo ele consumado, ele veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Então, primeiramente, Paulo coloca que está consumado, ou seja, ele realmente é o Filho de Deus, é o Salvador. E sendo ele uma causa eterna de salvação, ou seja, da qual nós devemos, vamos dizer assim, obedecer, entender, compreender tudo aquilo que ele nos ofereceu, nós teremos toda e plena condição de seguir o nosso caminho com discernimento, com entendimento e, principalmente, com tranquilidade, obedecendo a tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E aí Emmanuel vem fazer o seu comentário e diz assim: toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. Então, todos nós obedecemos a alguém ou a alguma coisa. Obedecemos a uma pessoa que determina as regras da qual devemos obedecer, ou então obedecemos a alguma causa que nos é extremamente importante e significativa. E seguimos este caminho como uma norma de conduta na nossa vida. Ninguém, absolutamente ninguém, relata Emmanuel, vive ou permanece na vida sem que tenha um objetivo. Todos nós, até mesmo aqueles que vivem na rebeldia, esses também estão submetidos às forças corretoras da vida. Então, quando nós olhamos àqueles nossos companheiros que inteiramente contrários à justiça da terra, cometem aí os erros graves na sociedade, eles também estão submetidos à obediência de alguma coisa ou de alguém. E estão sujeitos às correções da vida, como todos nós estamos. Mesmo que tenhamos como alvo na nossa vida determinada situação ou determinada pessoa, seja essa situação ou essa pessoa inteiramente voltada ao bem, nós também estamos submetidos às correções da vida.
Ninguém foge a essa correção. Por mais coisas boas que venhamos a realizar no contexto dos nossos dias, todos nós estamos submetidos às correções que a vida nos exige. Simplesmente para que possamos aperfeiçoar a nossa moral e a nossa conduta, não só material, mas também a nossa conduta espiritual. Ele continua dizendo: o homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que, não raro, atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Olha que parágrafo importantíssimo. Nós estamos sempre obedecendo a toda hora. Mas se nós ainda não conseguimos definir ao que e a quem estamos submissos, é porque nós ainda não entendemos, nesta questão da virtude construtiva, o que é mais importante e o que é mais significativo para nós. Então, o que acontece? Nos submetemos à obediência a todos aqueles impulsos baixos da natureza, conforme diz Emmanuel, e vamos resistindo, assim, ao serviço de autoelevação. É como aquela história que normalmente é muito comum do ser humano, quando nós dizemos: amanhã eu vou fazer, amanhã eu começo, amanhã eu mudo, amanhã eu me transformo, amanhã eu vou começar a ter uma conduta assim, amanhã eu vou fazer tal coisa. Vamos postergando para o amanhã o trabalho de autoelevação, como diz Emmanuel, que deveria ser feito a partir de agora. E todas as vezes que isso acontece na nossa vida, ou seja, que nós vamos postergando para amanhã o que deveríamos fazer hoje, vamos acumulando sobre a nossa consciência e sobre o nosso próprio organismo físico tarefas e mais tarefas que já poderiam ser práticas comuns do nosso dia a dia. Ser bom, ser paciente, ser prudente, ser resignado, ser uma pessoa mais compreensiva, ser uma pessoa mais tolerante. Enfim, questões que foram determinadas, mostradas, exemplificadas por Jesus e que nós relutamos a mudar, relutamos a transformar dentro de nós mesmos. Por isso que Emmanuel fala que essa correção, ela independe de qualquer pessoa, independe do que nós estamos sendo movidos ou de quem está nos movendo aqui no planeta Terra, nessa atual encarnação. A pessoa, a partir do instante em que ela não se determina a fazer um trabalho de autoelevação dentro de si própria, seguindo as orientações, no caso de Jesus e dos seus ensinamentos, ela fica à mercê, como ele disse, dos impulsos baixos da natureza, que são as questões que envolvem a vida material. Então, muitas vezes, trocamos determinadas posturas positivas, determinadas posturas que nos trariam elevação e crescimento, por instantes, olhem bem, por instantes de prazer. Emmanuel mesmo tem uma frase, que não me recordo, infelizmente, em qual livro está essa frase, mas Emmanuel tem uma frase em que ele diz o seguinte, que muitas vezes, trocamos 1 minuto de prazer por anos de infelicidade. Trocamos 1 minuto de prazer por anos de infelicidade, que é justamente aquele instante em que nós não nos utilizamos de maneira correta e digna do nosso livre-arbítrio. Ele continua e diz: quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. Quase sempre transforma a obediência que o salva
em escravidão que o condena. Então, a obediência, ela tem como ponto positivo e prioritário a nossa salvação. E o que é a nossa salvação? É essa elevação do espírito, é essa transformação interior, é essa transformação moral que nos dá condições de vivenciarmos uma vida mais equilibrada, mais feliz, sem tanta dor e sem tanto sofrimento. Uma vida que modifica moralmente o espírito e faz com que ele haja no cotidiano da vida, onde quer que ele esteja, com quem quer que ele esteja, de uma maneira digna e correta, sem tanta dor e sem tanta infelicidade. Todos nós observamos que, quando deixamos de ser obedientes àquilo que já aprendemos, nos tornamos escravos da própria inteligência. Porque aí vamos postergar para depois o que deveríamos ter feito agora. Ou então, ali, amanhã, vamos nos arrepender daquilo que fizemos ontem. E, com certeza, a vida, como diz Emmanuel lá no comecinho, vai nos pedir correção daquilo que deixamos de fazer no bem e daquilo que fizemos de errado conosco mesmo, com a vida ou com qualquer outra pessoa. Então, quase sempre, o indivíduo transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. Então, em vez de seguirmos os ensinamentos de Jesus, em vez de seguirmos a boa conduta de cada dia, procurando fazer o melhor que nos cabe, procurando fazer o melhor da qual já temos condições de fazer, e procurando entender que aquilo que já adquirimos como conhecimento é o nosso salvaguarda neste instante, porque aí colocamos em prática e nos tornamos espíritos melhores, fatalmente estaremos condicionados à inferioridade e veremos em torno de nós um cativeiro que nós mesmos muitas vezes criamos. É muito comum, e eu sempre digo isso, é muito comum do espírito encarnado, né, da alma, acrescentar na sua vida diária que ele está apenas resgatando os débitos da vida passada. E os benfeitores espirituais, através das inúmeras literaturas, principalmente através das obras da codificação e da revista espírita do nosso querido Allan Kardec, os benfeitores nos mostram que o nosso livre-arbítrio, as nossas decisões de cada dia, têm uma influência muito grande no dia a dia desta encarnação. O que fizemos de mal hoje, acreditamos que porventura possa ficar para na próxima encarnação. Então, eu fiz um mal hoje, tudo bem, na próxima eu vou pagar, eu vou acertar, eu vou ajustar. A força corretora da vida vai me chamar para o acerto. E não é muito bem assim que funcionam as coisas. Normalmente, e o próprio Emmanuel disse isso, a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o seu próprio cativeiro. Ou seja, nós tomamos posturas errôneas, nós nos colocamos de forma errada perante a vida e perante as pessoas, não nos utilizamos da capacidade intelectual que já possuímos, não nos utilizamos
do entendimento e do esclarecimento que já faz parte da nossa vida, e com isso acabamos criando ao redor de nós mesmos um cativeiro de sofrimento, de dor, de infelicidade. Sem refletir que muitas vezes esse cativeiro que foi criado por nós, ele pode ser dissolvido, ele pode ser desfeito a partir do instante em que passamos a obedecer os ensinamentos que nos foram dados. E quando nós falamos em obedecer os ensinamentos que nos foram dados, nós não estamos falando aqui de fanatismo, nós não estamos falando aqui daquela pessoa que abandona tudo e a todos simplesmente para cegamente seguir a Jesus. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de uma alma ou de um espírito que, ciente da sua responsabilidade perante a vida, ciente dos conhecimentos que já adquiriu perante as inúmeras encarnações que já viveu, ele tome consciência da postura que tem que ter daqui para frente. E não são somente as posturas grandiosas, as posturas que nos fazem ser vistos perante a sociedade. São aquelas posturas mais pequenas, aquelas que estão escondidas dentro de nós, aquelas que estão embutidas no nosso trabalho, no nosso meio social, no seio da nossa família, no relacionamento que temos para com as pessoas e no relacionamento que temos para com a vida. Então, a quem nós estamos obedecendo? Às nossas questões inferiores, nós estamos obedecendo às nossas próprias inferioridades que trazemos de vidas anteriores, ou essas inferioridades que acabamos criando nesta atual encarnação, ou vamos realmente decidir obedecer a Jesus e obedecer aos seus ensinamentos? Ele continua dizendo: o discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. Em que lugar estou me desenvolvendo? De que maneira estou me desenvolvendo no seio da família, na sociedade, no trabalho, na via pública, no relacionamento com as pessoas de um modo geral, no trato com aqueles que não fazem parte do meu convívio diário? Como é que eu estou me desenvolvendo na tarefa dentro da religiosidade da qual eu frequento? Os ensinamentos que tenho adquirido, eles estão sendo colocados em prática no dia a dia da minha vida? Então, Emmanuel pede que nós tenhamos atenção, que nós examinemos em qual campo nós estamos desenvolvendo as nossas tarefas de cada dia. E não adianta nós acharmos que aqui vamos agir de um jeito, ali vamos agir de outra forma, acolá vamos agir de uma maneira completamente diferente. Não, nós temos que ser únicos, nós temos que ser uma integridade única. Ou seja, em qualquer lugar que estejamos, com quem quer que estejamos, sejamos sempre a mesma pessoa, com as mesmas ações, pensamentos, palavras e sentimentos. E ele continua: a quem obedeces? É a pergunta que ele faz. A quem nós estamos obedecendo? Nós estamos obedecendo ao que aprendemos ou estamos obedecendo às nossas próprias mazelas e às nossas próprias inferioridades, permitindo que elas criem ao redor de nós esse cativeiro de dor e de sofrimento? Acaso atendes, em primeiro lugar, às vaidades humanas ou às opiniões alheias, antes de observares o conselho do Mestre Divino? A quem obedeces? Acaso atendes, em primeiro lugar, às vaidades humanas ou às opiniões alheias,
antes de observares o conselho do Divino Mestre? É a pergunta que ele nos faz. São duas perguntas, na verdade. A quem nós estamos obedecendo? E depois, o que nós estamos fazendo? Nós estamos obedecendo às vaidades humanas, às opiniões alheias em primeiro lugar, e deixando os ensinamentos que estamos aprendendo em segundo plano? Os ensinamentos de Jesus? Será que nós não estamos conseguindo perceber, com tudo isso que está acontecendo no planeta, neste instante, há quase 2 anos e meio, que a mudança é justamente pela falta de obediência a Deus, de obediência à espiritualidade maior? E nós não estamos aqui falando somente de espiritismo, estamos falando da religiosidade de um modo geral. Quando burlamos a lei divina, quando tentamos sobrepor aquilo que é o correto, aquilo que é o justo, nós estamos desviando a nossa obediência e estamos acarretando para nós próprios dor e sofrimento, tristeza e infelicidade. Postergar para amanhã o que devemos fazer hoje. Mudar agora, mudar amanhã o que deveríamos mudar hoje. Realizar transformações agora. Esse é o ponto ideal e mais importante. Entender que todos nós, estamos submetidos a este mesmo turbilhão de acontecimentos que vive o planeta. Até mesmo os espíritos desencarnados estão envolvidos em toda essa psicosfera de transformação que a Terra passa. E com certeza existem espíritos amigos, mentores, nosso anjo de guarda, amigos e familiares que torcem por nós, para que possamos conseguir superar essa vaidade humana. A vida, ela é muito bonita. Ela é cheia de atrativos maravilhosos para todos nós. A Terra, mesmo sendo um planeta de provas e expiações, é divinamente maravilhosa. Ficamos a imaginar os mundos celestes, os mundos felizes, como devem ser belos em toda a sua natureza, como os espíritos devem ser belos na maneira de agirem, de pensar, de sentir. Mas nós estamos aqui hoje. E o aqui e agora nos pede o quê? Uma modificação. Obedeço aos impulsos da vida, obedeço aos impulsos da natureza própria, obedeço aos impulsos da vaidade, do orgulho, da ambição, do egoísmo, ou realmente obedeço à divindade, à espiritualidade? E começo, a partir deste instante, a minha transformação e a minha mudança. E aí ele termina. É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Olha que bonito esse parágrafo. É justo refletir sempre, sempre, quanto a isso. Porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. E eu volto a repetir, não é uma questão de fanatismo, é uma questão de escolha. Passamos a viver no mundo, fazemos parte do mundo, nos utilizamos daquilo que o mundo nos empresta para vivermos bem e de forma equilibrada, mas temos como guia e mestre Jesus. E temos como
lição prioritária na vida, obedecer aos ensinamentos que Jesus deixou. Mesmo que os outros não o façam, mesmo que os outros nos critiquem, mesmo que os outros possam nos colocar em situações muitas vezes ridículas, pela maneira que somos, pela maneira que agimos, pensamos e sentimos. Mesmo assim, vale obedecer à divindade, vale obedecer a Jesus, vale obedecer aos ensinamentos que ele nos deixou, para que de alguma maneira, de alguma forma, nós possamos quebrar a nossa escravidão de dor, de sofrimento, de infelicidade e alcançar a nossa liberdade espiritual, que é chamada por Emmanuel a liberdade eterna. E com isso estaremos diretamente contribuindo para que o mundo também quebre a sua escravidão e se transforme também de uma forma libertadora num mundo de provas e expiações, em que os espíritos aqui presentes encontrem muito mais a paz e a felicidade do que a dor e o sofrimento. Então fica a pergunta para a nossa reflexão de hoje: a quem obedeces? A quem nós estamos obedecendo na nossa vida diária? Então, nós vamos à nossa vibração e à nossa prece de hoje, elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre querido. Em primeiro lugar, lhe agradecendo por esta oportunidade, por este encontro, agradecendo-lhe pela graça da vida, por aquilo que somos, por aquilo que temos, agradecer pelas nossas dificuldades, que elas é que nos têm feito aprender as mudanças que ainda se fazem necessárias no dia a dia da nossa vida. Temos, sim, que agradecer pela família, pelo trabalho, pelo estudo, pelo lazer, pela vida social que temos. Temos, sim, que agradecer pela nossa religiosidade, no nosso caso, pela doutrina espírita. Agradecer pelo corpo, pela saúde, pelo alimento. Agradecer por tantas coisas maravilhosas que muitas vezes passam desapercebidas na nossa vida e não damos o devido valor. Agradecer por esta lição que nos foi trazida pelo querido Emmanuel na psicografia do nosso querido Chico. A quem nós estamos obedecendo a cada instante, a cada dia em que nos deparamos com as dificuldades da vida? Estamos obedecendo aos nossos impulsos inferiores, nos descontrolando, julgando, falando, sentindo, pensando de forma inferior? Ou estamos nos direcionando a Jesus, pedindo força, pedindo fé, pedindo confiança, pedindo a esperança e pedindo o discernimento necessário para que possamos viver e vencer aquele momento, sem desequilíbrio, para que nos mantenhamos uniformes na nossa postura perante a vida e perante todos. Que Jesus, através dos seus mensageiros sublimes, espíritos de alta hierarquia, que trabalham em todos os setores religiosos do mundo, possam alcançar o coração dos homens, das mulheres e das crianças, no sentido de fazer com que todos nós sejamos tocados por esses ensinamentos maravilhosos que a divindade já nos ofereceu, para que sejamos espíritos equilibrados, espíritos sensatos nas nossas posturas perante as pessoas e perante a vida,
E com isso, tenhamos uma saúde, não só a saúde física, mas a saúde mental, a saúde emocional, a saúde espiritual. E que saibamos tirar de cada instante, de cada dia, de cada momento, aquele ponto de alegria por mais uma experiência e por mais alguma coisa vivenciada para o nosso ensinamento. Que Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, abençoe a você que está nos acompanhando, a sua casa, a sua família, o seu trabalho. E que Jesus possa estar ao seu lado neste instante de reflexão, quando com certeza você perguntará a você mesmo: a quem obedeces? Que assim seja. Então, eu queria lembrar a todos os nossos amigos e amigas que a nossa programação continua daqui a pouquinho, às 20 horas, com o nosso estudo sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrá-los que nós iniciamos uma nova série às sextas-feiras, às 21h15, intitulada Reflexões Espíritas. Série essa que é apresentada pelo nosso companheiro Túlio Chipoletti, que é aqui de Pindamonhangaba, trabalhador da Casa Transitória Fabiano de Cristo. E queria lembrá-los que a partir agora do dia 1º de dezembro, este nosso Encontros com a Paz, que é realizado todos os domingos às 17 horas, ele terá o seu horário modificado. Será no domingo mesmo, só que às 16 horas. Antecipamos 1 hora na apresentação do programa. Então, a partir do 1º de dezembro agora, o Encontros com a Paz continua aos domingos, só que, em vez das 17 horas, será às 16 horas. Lembrá-los também que também a partir do dia 1º de dezembro, o estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, que é todos os domingos às 20, a partir do dia 1º será todos os domingos às 19. Então, resumindo, a partir de 1º de dezembro, Encontros com a Paz, das 17 passa para as 16. E o estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, no domingo, passa das 20 para as 19 horas. E lembrá-los também que a nossa série Café com Kardec e Amigos, que é uma parceria com o canal Seridó Espírita, lá de Natal, no Rio Grande do Norte, esta série é apresentada todas as quartas-feiras, às 20h30. Nós, a partir de 1º de dezembro, alteramos este horário. Será também nas quartas-feiras, só que no período da tarde, às 16 horas. Então, na quarta-feira, o Café com Kardec e Amigos continua de quarta-feira, só que em vez de ser às 20h30, será às 16 horas. Correto? Continuem aí conosco, daqui a pouquinho o estudo do Evangelho, a nossa programação semanal, com o programa Espiritismo e Vida. Ajudem-nos na divulgação, deixe o seu comentário, ajude-nos nas mudanças que muitas vezes são necessárias para que o programa melhore, dê a sua opinião, toda ela é muito bem-vinda, o que você gostou, o que você não gostou, o que você acha que está bom, o que você acha que poderia melhorar, enfim, toda palavra vinda de coração no intuito de ajuda, para nós é muito bem-vinda também, correto?
Que você tenha um excelente final de domingo e que a sua semana seja uma semana repleta de alegria, de paz e de muita felicidade. Um forte abraço a todos e que Jesus nos abençoe.